Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Voltando mais uma vez para nós gravar a terceira e última parte do nosso capítulo 16 da Confissão de Fé Batista Reformada de 1689, né, da nossa igreja Comunidade Cristã Deus El Shaddai. E ficou um pequeno trecho para a gente terminar aquele dia, né? Então o vídeo hoje não vai ser bem grande, né? Vai ser até bem menor. Só pra gente terminar mesmo, né? Sobre boas obras, né? Que é o capítulo 16. Então, Hebreus capítulo 6, 10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. As boas obras feitas por pessoas não regeneradas, embora por si mesma possa ser coisas que Deus ordena e proveitosa tanto para a pessoa que o faz quanto para outrem, não procedem de um coração purificado pela fé e de acordo com a palavra não são feitas de maneira correta, nem com finalidade correta, nem com a finalidade correta a glória de Deus. Portanto, essas obras são pecaminosas e não pode agradar a Deus nem tocar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Contudo, a omissão de obra, de tais obras, né, é ainda mais pecaminosa e ofensiva a Deus do que a sua prática. Isso aqui dá para nós entender bem assim o seguinte: tem muitas pessoas que fazem boas obras, assim, mesmo as pessoas não crendo em Deus, elas fazem boas obras. Por quê? Muitas vezes elas querem ganhar status, né? Elas querem ganhar. Tem alguma coisa por trás daquilo. Você já viu falar que o ser humano não faz nada de graça? Então, assim, tudo tem alguma coisa por trás. Tem muitas pessoas que são maldosas que Deus me livre. Mas ela faz coisas boas para você. Elas traz coisas boas, elas fazem coisas boas para você. Mas você tem que ver, parar e pensar em que sentido ele está fazendo aquilo. Qual o que ele quer com aquilo, né? Ele não está fazendo nada de graça, ele tem alguma coisa que chame a atenção dele atrás daquela obra que ele está fazendo. Sabe por quê? Ele está fazendo aqui para ganhar mais na frente lá. E não as graças de Deus, e sim o que ele quer que você fique na dívida com ele, né? Tem muito disso, né? Então, o 2 Reis 10, 30, pelo que disse o Senhor agiu, portanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito. Teus filhos e até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. 1 Reis 21, 27 a 29, tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano e saco o seu corpo e jejuou, dormia em sacos e andava cabisbaixo. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos, de seu filho, o trarei sobre sua casa. Então veja bem aqui, Acabe, veja que Deus disse o profeta, tem visto que Acabe, né, ele se humilha perante mim, se humilhar perante Deus, né? Não se humilhar perante homens. E tem muitas pessoas que estão se humilhando perante homens em trocas de favores, né?
Gênesis 4, 5 diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, e irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Hebreus 11, 4, 6, pela fé, Abel ofereceu a Deus. Isso aqui está errado, né? Não é Abel, isso aqui tá certo, é Abel. Já estava achando de Abraão aqui, né? É pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, né? Então, está falando de Abel mesmo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, né? Galardoador, nossa, que palavra complicada, dos que o buscam, né? Então, o galardão, né, daqueles que o buscam, né? Então, que Deus não se agradou da, da oferta de Caim, e Caim caiu o semblante dele, ele ficou triste, né? E resolveu tirar a vida do irmão, né? Até depois de morto, ainda o sangue de Abel ainda clama, né? 1 Coríntios 13, 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Isso aqui, quando Paulo disse, não adianta você ter obras, fazer o que você imaginar de fazer, pensando em agradar a Deus. Mas se você não fizer com amor, não ter amor no teu coração, todas essas obras suas será jogado fora. É a mesma coisa de jogar pérolas aos porcos, né? Mateus 6, 2, 5 diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, né, nas sinagogas e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então aqui um alerta para nós, né? Nós temos que agradar a Deus e não ao homem. Essas pessoas ficavam nas sinagogas, que antigamente era como um pavilhão, um lugar que fazia uma igreja, por exemplo, né? Então era a sinagoga, não tinha uma igreja. Então eles ficavam no canto de praça, gritando lá e clamando a Deus para que eles fossem ouvidos o que eles estavam fazendo, né? E assim eles seria um nome engrandecido perante os homens, não engrandecido perante Deus, né? Então, um erro que o ser humano faz. Amós 5, 21, 22, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Romano 9,16, assim, pois, não depende de quem crê, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. E não nós correr, a nossa luta, né? Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jó 21, 14 e 15 diz assim: e não estes os que disseram a Deus: retira-te de nós,
não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Isso aqui é bem pesado, né? E esses são os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, né? As pessoas ímpias, né? Mateus 25, 41, 43, diz assim, a 43, né, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste me ver. Então aqui chegamos no capítulo 17, né, que é a perseverança dos santos. É um bom estudo para que nós conhecemos as obras, né? As obras que Deus nos capacita a fazer. Não é de nós o que nós façamos. Nós não podemos fazer assim, pensando assim, agradar a homens, né? Nós temos que fazer para agradar, para chamar aquela pessoa ao nosso meio. Não, nós temos que falar a verdade, pregar o evangelho como a Bíblia manda, porque tudo que você sai da Bíblia é falso. Você vai trazer pessoa para a tua falsidade, vai aumentar mais a tua igreja falsa. Então, assim, traz, se é doutrina, uma severa doutrina, traga, não importa. É ensinamento, é a pregação do evangelho, verdade reta. Então, assim, temos que pensar que nesse mundo não estamos para agradar os homens, e sim fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus que nós temos que fazer. A vontade dos homens nós nunca vamos conseguir fazer, porque se nós agrada um, desagrada o outro. E Deus, nós fazemos a vontade de Deus, o que Ele mandou nós fazer, o que Ele põe na nossa boca para nós fazer, e o que Ele coloca aqui no coração, para que nós temos vontade de fazer, prazer naquilo que fazemos. Isso é o que nos mantém vivo e com ânimo para fazer melhor a obra de Deus. Findamos por aqui então, meu irmão, minha irmã, esse capítulo 16, a terceira parte, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar cada um de nós, hoje, amanhã e sempre, todos nós, né? E aproveite esse vídeo, assista, compartilhe com teus parentes, com teus irmãos, teus amigos, e se inscreva no canal, deixa o teu like, né? E vamos fazer esse canal crescer, né, para que a gente venha trazer cada vez mais estudos, né, para a glória de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus, né? Cada dia mais. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, né? Amém. Se estivermos aqui, com certeza que seja da vontade dele, né?